E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube e galera, ó, o novo amor da minha vida, agora o Vagabond é meu amante, esse aqui é o meu novo amor. Slamdunk finalmente foi lançado aqui no Brasil, né? Depois de um tempo aí a Panini enrolando a gente pra lançar, né? Com problemas ali e tudo mais. Mas agora finalmente nós podemos ter em mãos esse mangá esplêndido, galera. E toda vez que tem lançamento aqui no Brasil, eu faço a review falando qual é a minha opinião sobre o mangá. Então, com Slamdunk não vai ser diferente. Se você quiser saber qual é a minha opinião sobre esse mangá fantástico, fica aí. Mas antes, galera, eu e o Fatal temos um recado pra passar pra vocês. Ei, você está procurando uma rede social para falar sobre mangás? Nós temos uma que pode ser muito interessante pra vocês. Procure lá no seu Google Play ou se você tiver um iOS, procure na App Store. Mangá Amino em português. Galera, nessa rede social exclusiva para pessoas que amam mangás, você vai conseguir conversar com outras pessoas que também têm os mesmos interesses que você, criar chats públicos privados ou chat 1 a 1 para você conversar em particular com uma pessoa, pode criar um blog só seu com as coisas que você mais gosta e, claro, participar do blog de outras pessoas interagindo e discutindo, dando a sua opinião sobre o que você achou. Procure lá nos chats públicos MangaTube e vocês vão nos encontrar. Mangás Amino em português. Baixe esse aplicativo, galera. Link na descrição. É hora do Pessoal, antes de eu fazer um resumo sobre a obra sem dar spoilers, eu preciso dizer que Slamdunk ele já foi um mangá lançado aqui no Brasil anteriormente pela Conrad, naquele formato meio tankō. E na época em que ele foi lançado, eu cheguei a ler, mas eu não cheguei a ler ele todo. Como eu era criança, então eu só li assim uma edição, aí depois eu li a outra. Na verdade eu só li as edições que tinham lá na minha escola e eram bem poucas. Então eu não lembro de nada, né? Não lembrava de nada, porque eu já li. Então, pra mim, é como se eu estivesse lendo a história de novo pela primeira vez. Então, não levem em consideração acontecimentos que vão ainda aparecer na história, porque eu vou dar um resumo como se eu estivesse resumindo mesmo, picadinho, somente o volume 1. Vamos lá. Nosso personagem principal é o Sakuragi, é esse jovem aqui de cabelo vermelho com esse topete. Esse topete, ele faz referência, né, ao jovem delinquente. É um estereótipo que os autores usavam para quando eles queriam relatar jovens delinquentes em sua história. Mas o Sakuragi, ele não é assim tão delinquente, na verdade não tão porque ele quer. Ele é mais amoroso, só que acontece, sempre que ele se declara para uma menina, ele leva um fora. Antes dele terminar o que pra gente seria o Fundamental 2, né, então antes dele terminar a 8ª série, ele já tinha levado 50 foras seguidos de meninas. Então ele é um delinquente porque as pessoas provocam ele, mas na verdade ele é todo amor, ele só quer alguém que vá de mão dada com ele embora da escola. É isso que ele quer, pessoal, é só isso. Eis que quando ele inicia então, o que seria pra gente o ensino médio, ele acaba conhecendo a Haruko, que é uma menina que aparece do nada e começa a elogiar ele, dizendo que ele é muito alto, ele tem porte atlético. E o que acontece? Ele acaba se apaixonando na hora por essa menina. E por ela admirar ele, falar que ele tem o porte atlético, o que ele já fala pra conquistar ela na hora? Ele fala que ele é um atleta, né? E ele começa a fazer coisas de atleta justamente pra chamar a atenção dela. E ela é uma menina que ela gosta muito de basquete. Inclusive ela leva ele pra quadra e fala sobre o Slamdunk. Slamdunk é uma expressão do basquete que é quando você faz uma enterrada muito forte na cesta, né? Quando você dá uma enterrada muito forte na cesta. E ele fica com isso na cabeça de Slamdunk, Slamdunk, basquete, basquete. E o que acontece? Ele acaba entrando no clube de basquete só pra querer impressionar a Haruko. Só que a Haruko, ela já gosta de um menino chamado Rukawa. E esse menino, ele jogava basquete quando ele era do Fundamental. E olhem só, ele agora está na mesma escola que o Sakuragi e a Haruko. E o que acontece? O Sakuragi já encontrou um rival pra ele no amor, né? Porque ele quer impressionar a Haruko pra que ela se apaixone por ele e esqueça de vez
Urukawa. Basicamente, a história é essa. É ele entrando no clube de basquete porque ele quer impressionar a menina que ele gosta. Mas a história, ela tem muito mais coisas do que isso. Eu digo que pra mim é como se eu estivesse lendo a primeira vez, porque eu não lembrava de nada do que tinha acontecido. Como eu falei pra vocês, eu li a história tudo picado. Então, pra mim, tá muito difícil de conseguir assimilar. Mas assim, quando eu li o volume 1, é como se eu estivesse pegando ele pra conhecer uma obra totalmente nova. Me diverti bastante. Realmente, o Takehiko Inoue, que é o mesmo autor de Vagabond, né? Então ele já tinha feito esse mangá, o Slandunk, antes de Vagabond. O cara é um gênio. Ele consegue reunir diversos elementos fazem com que a história fique excepcional. Por quê? De cara você pode olhar e falar, nossa, mas é uma história que fala de basquete, né? Uma história focada em basquete, né? Mas não, pessoal, não é isso. O foco da história não está 100% no basquete. A gente pode dizer que o basquete foi o ápice para que o personagem começasse a se desenvolver. Pra você, assim, que tem um certo preconceito ainda com mangás de esporte, você pode ler Slandunk tranquilo, porque é um mangá super divertido. O autor, ele consegue pegar vários elementos de humor e colocar no mangá. Eu dei muita risada lendo esse mangá, muito assim mesmo, de risada de você gargalhar, porque é muito engraçado. Não é aquele humor forçado, não é aquele humor nonsense, é aquilo que você lê e você começa a dar risada, você entende o humor que o autor colocou ali. E ele, dá pra você ver que ele faz realmente os seus personagens com carinho, porque ele faz o personagem pra você já gostar dele logo de cara. Então, não tem como você não gostar do personagem principal logo de cara, meu. Ele já é um dos meus personagens favoritos de animes, e olha que eu só li ainda só o primeiro volume do mangá. Sobre então a edição brasileira, quem trouxe pra nós foi a Panini, como eu já disse lá no início do vídeo. A edição, ela tá toda feita em um formato especial semelhante ao de Vagabond, ao de Ajin e ao de One Punch Man. Só que um pouco diferente. Por quê? Esse volume, né, a nossa edição brasileira, ela é um Kanzenban, só que não. Como assim um Kanzenban, só que não? Ela foi baseada na edição Kanzenban de Slandunk. Então, se você perceber quando você estiver lendo, ele tem mais do que 200 páginas, que seria o convencional de um tankobon. Só que ele não tem o mesmo trabalho, o mesmo acabamento de um Kanzenban, né? Então, a mesma quantidade de páginas coloridas, né? A folha, que é geralmente diferente, o estilo de capa e tal. Então, é por isso que ele é um Kanzenban, só que não. Tem páginas coloridas? Tem. No começo tem algumas páginas. O bacana é que a capa, ela é toda naquele moderno vernizada, então dá pra gente ver as letras toda trabalhada. O papel é offset. Muito, muito, muito bom, galera. Tanto é que é um papel que deixa realmente o mangá pesado. É como se você tivesse pego uma edição de Ajin. Não sei se vocês já pegaram, mas é a mesma sensação. O mangá é muito bom e o offset é aquele que não é transparente. Então, pessoal, é muito, muito bom mesmo. Se você já conhece a qualidade de Vagabond, de One Punch Man e de Ajin, tenha certeza que esse mangá tá com a qualidade igual, se não melhor, e tá fazendo mesmo valer o preço. Tá o mesmo preço de Vagabond, de R$17,90. Então, né, mostrando aí, JBC, que não tem porquê o Careiros of Sidonia ser R$17,40 com aquela qualidade horrível que vocês colocaram pra gente. Ó, mostrando que dá pra fazer um mangá com uma qualidade superior ao convencional, com um acabamento muito bem trabalhado e de qualidade aqui pra quem lê. Se eu fosse fazer uma reclamação em relação a esse mangá, a única reclamação seria, em alguns lotes, os primeiros volumes vieram com essas primeiras páginas descolando, né? Então aqui o meu, não sei se dá aí pra vocês verem, mas ele já está descolando, então alguns mangás vieram assim. A Panini, ela falou que foi um lote deles que estavam assim, e que se você dá até pra trocar, se você for na banca que você comprou, na loja, eles até trocam pra você. Mas o de menos foi isso, porque as páginas não estão caindo, o mangá tá bem, ó, conservado, então só foi aquelas primeiras. Por enquanto não tem problema, mas eu espero que a Panini não continue com isso nas próximas edições, que elas venham normais, sem nenhum tipo de problema. Em relação aos traços do mangá, pessoal, pra quem já conhece as obras do Takehiko Inoue, sabe que os traços do cara são
foda demais, galera. E o melhor, uma coisa que pelo menos eu gosto, que pra mim é um ponto muito positivo. Eu acho muito legal o estilo de traço antigo. Esse mangá, ele é de 1990, então eu ainda nem tinha nascido quando ele foi lançado lá no Japão. E o estilo de traço dele, então, é o estilo de traço daquela época. Eu gosto muito desse estilo rústico, como a gente viu em Parasite, né, que foi um mangá que a JBC lançou aqui no Brasil. Eu acho muito legal esse estilo. A única coisa que me incomoda nesse estilo é que às vezes os personagens, eles são aqueles brucutu, bem fortão, e a cabecinha deles é bem pequenininha. É a única coisa que me incomoda. Mas não é assim, nada tão exagerado nesse mangá. Às vezes acontece, mas é uma coisa aturável. Mas não estraga os traços do autor. Eu acho os traços do Takehiko foda demais. E em Slamdunk, assim como vocês puderam observar enquanto o mangá ia passando aí, né, folheando, os traços deles são foda demais. Me apaixonei pelo Takehiko, me apaixonei por Slamdunk, Slamdunk Vagabond Forever no meu coração. Em relação aos personagens, pessoal, nós temos o Sakuragi, que é o nosso personagem principal. Como eu falei, ele é um personagem todo amor, mas que acaba sendo um delinquente, não querendo ser, né? Porque as pessoas acabam provocando ele, o que ele faz? Ele vai lá e bate, né? Então, toda vez que zoam ele porque ele não conquistou nenhuma menina, ele vai lá e dá uma testada assim na pessoa e nasce um galo enorme na cabeça da pessoa. Ele está apaixonado pela Haruko, que é a outra personagem que aparece posteriormente na nova escola dele, né, quando ele inicia o ensino médio. E a Haruko, ela é aquela típica personagem, a heroína da história, né? Então ela é uma menina que parece ser toda inocentinha, toda simplesinha, e que ela também está apaixonada. Mas, para infelicidade do Sakuragi, não está apaixonada por ele, e sim por um outro jogador de basquete que ela conheceu em uma competição quando ela ainda era do ensino fundamental, que é o Rukawa. Rukawa é aquele personagem sério, centrado na dele, ele não tá nem aí pro que tá acontecendo ao redor dele, só que também, se mexer com ele, apanha, porque o cara conseguiu bater em 3 delinquentes super fodástico da escola dele. E ele é um jogador de basquete muito habilidoso, o que fez com que o Sakuragi já pegasse uma rivalidade com ele. Por quê? Porque o cara é foda no basquete e o Sakuragi ele não sabe nada, então ele tem que aprender tudo desde o básico, mas ele só quer jogar basquete porque ele quer impressionar a Haruko, ele não tá nem aí pro time, ele só quer, pra você ter uma ideia, ele só quer jogar, ele só quer fazer o Slam Dunk, que é a cesta lá enterrada, só isso, é a única coisa que ele sabe do basquete, é o nome dessa cesta, porque ele quer fazer pra impressionar a Haruko. Tanto é que enquanto eles estavam treinando, né, em um dos capítulos que eles estavam treinando, ele chega, ele briga com todo mundo, porque ele só quer pegar a bola e fazer o Slam Dunk. Só isso, pessoal. Então, pra vocês verem o quanto simples, eu diria, e até inocente o personagem é, né? Então, a encrenca que procura ele, não é ele que procura a encrenca. Como outro personagem que eu acho interessante eu falar aqui no vídeo é o irmão da Haruko. Ele é capitão do time de basquete da escola de Shohoku, né? Que é justamente o time em que o Sakuragi está. E ele é o irmão da Haruko e ele é um gorila, né? Um gorilão. Tanto é que o próprio Sakuragi chama ele de gorilão e tenta fazer de tudo para impressionar ele, para que ele deixe ele entrar no time de basquete e para ver que ele é o par perfeito para a irmã dele. Tanto é, galera, que assim que o Sakuragi descobre que ele é o irmão da Haruko, ele começa a chamar o cara de cunhadão, assim, do nada, mano. O cara nem sabe quem ele é, ele começa a chamar o cara de cunhadão, fica dando presente pro cara, fica limpando lá a quadra de basquete, as bolas de basquete, só pra impressionar o cara, pro cara deixar ele entrar no time e ele fazer esse maldito do Slam Dunk, galera. Então, o que você tá esperando pra ir atrás desse mangá? Não conhece a obra? Corre atrás, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Isso aqui é um clássico dos mangás. A história, ela tem muita coisa mesmo pra desenvolver, e eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela série. Antes que você me pergunte, esse mangá, ele é impróprio pra menores de 14 anos. Mas por que, Joey? Se você falou, é uma história tão inocente, de amorzinho, o que é? Justamente por essa questão de ter delinquentes, então a história ela acaba se tornando um pouquinho acima, assim, da violência
E claro, né, devido ao linguajar. Então é por isso que ela é imprópria para menores de 14 anos. Mas se seu papai e se a sua mamãe deixar você ler e você tiver menos que 14 anos, aí a responsabilidade é deles. O mangá está completo, né, em 22 edições, porque aqui a nossa edição do Brasil, ela tá puxando aquela edição do Kanzenban, né, só não na qualidade, mas sim na questão do formato. Então o mangá está completo em 22 edições e ele vai ser um mangá mensal para nossa felicidade. Então daqui a 22 meses a gente vai ter o Slamdunk ali, ó, completinho na nossa coleção de mangás. Então, pessoal, essa foi a minha opinião sobre o Slamdunk, né? A minha revisão, ou se falar mais bonito, não, review sobre o Slamdunk. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu gostei aí no vídeo. Também se inscreva no canal se você for novo e espero que você continue aí com a gente. Vai dar uma olhada também nos outros vídeos. Coloca nos comentários qual foi a sua opinião sobre o Slamdunk. Não coloca spoiler pra gente não prejudicar quem ainda não conhece a obra. Então, se você for comentar alguma coisa, vai só em coisas que apareceram aqui no volume 1. Ou se você for falar alguma coisa que acha que é spoiler, deixa bem subliminar para que as pessoas não acabem, né, para quem não conhece a obra, não acabe se decepcionando. Também curta o canal dos nossos parceiros, tem o Kelvin do canal Falando de Mangás. Também estou ansioso, Kelvin, para que você faça a sua review sobre o Slamdunk. Eu garanto que futuramente você vai fazer e lançar no seu canal. Tem também o nosso amigo Otaku Nato. Já fica também aí uma sugestão de vídeo que você pode fazer, né? 5 melhores animes de esportes. Eu já deixei uma dica aí de vídeo para você fazer. E claro, tem a página no Facebook do Mundo dos Animes. Então também, pessoal, entra lá no Facebook e curta a página. Lembrando que o Mangatube tem agora um perfil no Mangá Amino em português. Então procura a gente lá, Mangatube. A gente vai lançar muita coisa bacana pelo aplicativo para interagir com vocês. Então é interessante, se você ainda não tiver o aplicativo, os links estão na descrição para você baixar. E claro, o que tá faltando, pessoal? As nossas redes sociais que estão aparecendo aí! Curta, se inscreva, faz o que você quiser em todas elas para você ver o Mangatube 24 horas por dia, aonde você quiser, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, galera. É isso aí. Valeu! Falou! E tchau! Seu cara de mingau.